Meus irmãos, eu quero te convidar a assistir essa mensagem aqui no canal do nosso amigo Evangelize Hoje até o final. Assista, escute, medite e ouça Deus falar profundamente na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai tocar profundamente na sua alma. Ouça até o final, compartilhe, curta e se inscreva. Em nome de Jesus, amém, irmãos. Porque estando no culto como nós estamos aqui, me fez cair na minha consciência, como se fosse de estalar de dedo, que Deus, tendo um único filho, com tantas pessoas aí fora que tem critérios morais melhor do que o meu, ou às vezes melhor do que o seu, é através do sangue do Filho dele nós temos acesso à salvação. É um amor que há tantos anos estudando eu não conseguia explicar, mas ao invés de explicar, eu aceito, eu vivo, eu abraço, eu sinto. Não tem como não chorar. Aproveitando que todos estão de pé, abra comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo 10. Quem achou, diga amém. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unja-o, porque é este mesmo. Pode se assentar. Eu estou pregando aqui uma história que particularmente eu acredito que não é segredo para ninguém. Quem aqui de nós, você que está sentado aí embaixo e eu que estou pregando aqui em cima, nunca vimos ou lemos ou escutamos alguma literatura referente ao rei Davi, um homem que se destacava por 2 critérios que eu não encontrei na Bíblia Sagrada em nenhum outro homem. Ele era um homem valente, muito valente, e para poder ser um pacote quase perfeito, além de ser valente, ele era um homem intenso. Ele era um homem que não tinha medo de enfrentar urso, lobo, leão, cachorros. Ele não tinha medo de enfrentar nada para poder defender as suas ovelhas. E na contramão, ele também era o homem mais intenso que eu conheço. O homem que, quando ele errava, as suas orações e o seu arrependimento era maior do que o pecado que ele cometeu. Você pode ver Davi rasgando o seu coração após ter perdido um filho. Eu não sou pai ainda, mas eu acredito que existe pais e mães nesse culto que está aqui. Eu acredito que todas as vezes que você olha o seu filho, você vê naquela criança um semblante
da materialização do amor de um casamento. Você olha para o seu filho, você vê nele tudo aquilo que você gostaria de ser na idade que ele tinha. Pastor Hugo, quando eu estava me recuperando, Pastor Hugo me fez cair de novo em prantos, quando ele falou do tênis de luzinha daquele menino. E eu me lembrei de algumas histórias que minha mãe me contava, e ela dizia assim: filho, no meu tempo de criança, eu não tinha condições de comprar um chinelo, eu não tinha condições de vestir as melhores roupas. Meu pai criou 9 filhos no cabo de uma enxada, na roça, junto com a sua avó. O seu tio, ele acendia o fogão de lenha e ia trabalhar também. A minha mochila, ela era um saquinho de arroz. Todas as vezes que eu ganhava um chinelo azul e branco, a felicidade que eu sentia era tão grande que eu dormia com esse chinelo em cima da cama. E eu olho para você hoje, e tudo que eu não tive, tudo que eu não portei na minha infância, tudo que minha mãe não teve condições de me dar, eu acordo cedo, eu batalho, eu saio antes do sol nascer, e eu chego quando o sol está se pondo, porque eu sei que você é o meu filho. Eu estou olhando para vocês aqui e acredito que a infância da minha mãe não é diferente de muitos de vocês aqui. E vocês, por serem pais, vocês se esforçam, acordam cedo, vendem as férias, negociam o emprego de vocês, colocando a vida de vocês em risco por causa de um filho muito amado. Eu quero chamar a sua atenção para algo especial, que você é amado por Deus de uma forma espetacular. Davi, ele era especial. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Nós conhecemos a história. Se eu tivesse uma memória tão boa quanto a do pastor Hugo, que nos trouxe uma história a respeito da reconstituição do templo de Ageu. Mas a minha Bíblia diz que em um período de 350 anos, após Josué conseguir entrar na terra prometida, Deus dá ao povo, em um contexto geral, uma ordem: tomem as suas terras, tanto as planícies como os vales, e também tome o cume das montanhas. É sua, conquiste, tire o povo que não é para estar nesse lugar, porque esse lugar é uma promessa para vocês. Mas ao invés do povo dissipar as nações que estavam tomando o lugar daquela terra, ao invés de eliminar aquela nação que estava naquele lugar, ao invés de obedecer a voz de Deus como ela foi dita, nua e crua, eles hesitaram o combate. E nós somos homens e mulheres guerreiros, ou não somos? Deus essa noite está te chamando para você não fazer alianças com pessoas, com povos, com nações que estão no lugar para dividir a bênção que Deus colocou na sua vida. Porque a bênção de Deus, para ser manifestada de uma forma completa, ela tem que ser pura, e é só para você. Aquele povo, ao invés de tomar e conquistar, não fizeram isso. Que a Bíblia diz que aquele povo que ficou naquele lugar
ficou como um algoz para o povo de Israel. E em um período de 350 anos, onde nós vemos como se fosse uma montanha russa, se fôssemos analisar o gráfico de Israel, Israel subia, porque depois que Josué morreu, não ficou um sucessor. E a Bíblia diz que para poder guiar o povo, para poder mostrar ao povo o caminho que deveria ser tomado, o caminho que deveria ser seguido, para dar ao povo instruções, já que o povo sofria por uma grande opressão das nações que ele não enfrentou, que ele não lutou, que ele não venceu. A Bíblia diz que para trazer ao povo uma nova chance, Deus levantou homens que nós conhecemos como juízes. A história de Juízes fala a respeito de 16 homens que foram libertadores para a sua nação de uma opressão forte naquele lugar, porque o povo, mesmo tendo a promessa de Deus, mesmo tendo a palavra-chave, mesmo tendo a palavra de Deus penhorada, vai e conquiste, não precisa ser um grande número, basta apenas você enfrentar, porque se preciso, eu saio do campo do extraordinário e entro no campo do ordinário. Se for preciso, eu entro no campo do natural, porque Deus ele é poderoso para habitar no campo no campo espiritual. Mas aquele povo não quis ir. E a Bíblia fala que Deus deu chances a esse povo por 16 vezes. E a Bíblia diz que Deus levantou um juiz, e o povo foi liberto por um certo período de tempo. Mas o tempo se passou, e aconteceu que de novo o povo caiu. E a Bíblia diz: e Deus levantou o juiz para poder libertar o povo. E passou-se um período de tempo, e o povo novamente caiu. Sabe o que eu aprendo aqui nessa lição? E eu quero passar para os irmãos aqui. O povo, desde o começo, sempre cai. Não é à toa que a Bíblia diz que o cair não isenta e não inibe o justo, porque o justo poderá cair 1, 2, 5, 7 vezes, mas o Senhor o colocará de pé. O que Deus precisa não é de homens e mulheres que julguem o cair do povo, que falem assim: bem feito por ter caído, que virem as costas e deixem o povo caído. Mas o que Deus precisa é de um homem e uma mulher que diz: eu não aceito esse cenário. Eu estou cansado de ver pessoas que acompanham a sua vida acompanham o declínio da sua vida, ver a sua família se afundando no cigarro, na bebida, nas agressões, ver o seu casamento ser destruído, ver os seus filhos sendo dissipados, vendo a sua empresa afundar, e olha e fala assim: será que isso é obra do acaso? Será que isso é normal? Com o tempo tudo vai se normalizar, mas se der errado, deu. Se não funcionar, eu começo de novo. Deus ele chama a sua atenção aqui essa noite para algo muito importante. Ele não quer ver a sua família cair, Ele não quer ver a sua empresa afundar, Ele não quer ver o seu casamento ser destruído, Ele não quer ver os seus filhos presos nas garras de Satanás. Ele quer usar você na sua fraqueza,
fraqueza, na sua insignificância, nos seus poucos talentos, na sua pouca performance, mas que você se disponibilize e diz: o meu filho, a minha filha caiu 15, 16 vezes, mas eu assumo a responsabilidade, eu ajudo meu pai no que for preciso, eu vou agir, eu vou fazer. E chega de só olhar, chega de deixar acontecer, pare com isso. Deus te deu um freio de mão, está na hora de você parar a locomotiva para ver o que é que Deus ele pode fazer em especial. Aí você fala assim: mas como é que Deus vai levantar alguém na minha casa, sendo que vaso de casa ele não tem honra? A minha irmã hoje, ela é cantora numa igreja ali embaixo. E você acredita que eu falava de Jesus para ela todos os dias? Ou quase todos os dias quando eu via ela, porque eu casei. Então, você não vê a sua família com tanta frequência. E eu via para ela assim: menina, tá na hora de você parar de escutar essas músicas feias que você escuta, né? As músicas com os palavrão. Tá na hora de você dar um break. Você sabe o caminho que você um dia deixou. Sabe o que é mais importante? É porque eu estava pregando para uma menina que só ouviu falar, uma menina que experimentou coisas divinas, que ouviu grandes promessas, mas parece que, como se fosse uma mercadoria de um mercado, a palavra de Deus ela tinha inspirado, e ela se esqueceu disso tudo. Mas todas as vezes que eu ouvia ela, falava: olha, as promessas de Deus não vencem, elas não se inspiram. A promessa de Deus não é como você ir no supermercado, olhar na sua prateleira e falar assim: olha, vai vencer amanhã, por isso que está mais barato. Não, a palavra de Deus ela é santa. Marcos capítulo 13, versículo 31 diz: de certo não se passarás essa geração, até que todas as minhas palavras venham se cumprir, porque passarás os céus e passarás a terra, mas as minhas palavras elas não se passarão. Eu estou olhando para pessoas aqui que um dia esqueceram as profecias de Deus para a sua vida. Você ouviu, você experimentou, você escutou, e parece que os dias avançam, que os anos passam, que os meses correm, que as semanas disparam, e você pergunta: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor disse que iria acontecer, o Senhor falou que as promessas estavam às portas, o Senhor disse que grandes eram os planos do Senhor para a minha vida, e parece que o tempo fez você esquecer, mas Deus selecionou você para estar aqui essa noite para te dizer: as minhas promessas elas estão de pé na sua vida. O homem pode falar para você que as promessas já acabaram, que o prazo já expirou, mas eu venho te dizer que ele não é filho do homem para que minta, e também não é homem para que se arrependa das palavras que um dia ele disse. Você sabe o caminho, você sabe o percurso, você ouviu grandes histórias, você ouviu falar de um grande Deus, mas como se fosse um prato. Pastor Hugo, qual é o prato que o senhor mais gosta que a pastora Cláudia faz para o senhor? Todos não valem. Diga um só. Pastora, diga, pastor, qual é o prato que ele mais gosta de comer? Fale um. Todos. Pastor, o senhor gosta de estrogonofe, pastor? Estrogonofe tá bom. Digamos que hoje eu iria trazer para vocês aqui um estrogonofe. Pela fé. Quem consegue chegar a estrogonofe aqui pela fé, diga amém. É pela fé, irmão. Aleluia! De novo. Quem consegue chegar aqui estrogonofe com batata palha, diga amém.
Se eu falar para você que esse estrogonofe ele é bom, você acredita? Você acredita mesmo? E se eu falar para você que ele é ruim, você acredita? Mas como é que você vai saber se ele é bom ou ruim? Como que é? Como, Maurício? Tem que? As palavras de Deus, elas nos conduzem a um Deus perfeito, magnífico, grande, que não pode ser transmitido por hereditariedade. Por que você é cristão? Porque meu pai ele é, porque minha mãe é cristã, porque minha tia me colocou aqui. Porque você vem para o culto? É porque me trouxeram. Mas quanto tempo faz isso? 30 anos. Pessoas que estão vivendo um tempo grande, em que se o mundo está em calamidade, mais intenso será o profeta. Mas parece que Deus na vida de muitas pessoas é tão raso. Só ouviu falar, só ouviu histórias, só ouviu rumores, não sabe qual é o sabor da sua palavra no intenso, nunca o experimentou, não tem pudor nas suas palavras, não tem peso nas suas palavras, não sabe como Deus ele é bom, como Deus ele é grande. Aí se torna vazio, continua fraco, desnutrido. É porque só ouviu falar que Deus ele é bom, que Deus ele abençoa. Só ouviu falar que grandes são os caminhos de Deus, bons são os seus estatutos, mas nunca sentiu o sabor de Deus na sua vida. Pessoas que levantam e caem, pessoas que tropeçam, mas não se levantam, porque a Bíblia diz que pedregosos são os caminhos, mas aquele que tem Deus na vida, ele seguraria nas suas mãos para que você não tropece com os seus pés em pedras. Não experimentou ainda, não sabe o sabor. É por isso que não tem constância. Na física isso se chama movimento inércio, é um movimento contínuo. Hoje ele acredita, amanhã ele não sabe. Hoje ele crê, amanhã ele duvida. Um dia ela serviu, um dia ele acreditou, um dia ele chorou nos cultos, mas o que ele sentiu foi uma faísca da presença, mas não sentiu o sabor do Emmanuel, não sentiu o gosto. Mas o povo é ingrato. O povo olha e fala assim: não, chega de juízes, chega de um governo teocrático, agora eu quero um rei. Nós queremos um rei, e esses são os parâmetros dos reis, do rei que queremos. Ele é forte, ele é bonito, tem peso nas suas palavras, é capaz de lidar com os problemas. Quando Deus ele fala: olha, eu sou o rei do povo, eu falo para Samuel fala para o povo, e as coisas funcionam como devem funcionar. Mas não queremos isso. Queremos ver o nosso governador, o nosso governante, o nosso rei. É tão lindo saber que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Tem pessoas ainda no nosso meio que precisam tocar em um pedaço de pano, que precisam tocar em um copo de água, que precisam subir de joelhos para pagar promessas, e esquece que o nosso Deus ele está tão perto de nós. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é: conheça a ti, visto que é a imagem dele, então conhecerás a ele, visto que dele você saiu, e você vai encontrar aonde ele mora, que é dentro de você.
Não se impressione com esse som. Esses sons são de pessoas que experimentaram a Deus, pessoas que sentiram o seu sabor no momento da angústia, no momento da tribulação, aonde faltaram amigos, aonde faltaram parentes, aonde ele não encontrou consolo, aonde ele não encontrou suporte. E o que ele fez foi agarrar os lençóis da sua cama, começou a chorar e viu que o céu era pesado, que não passava uma oração, parecia que ele estava sozinho. As palavras faltaram, a alegria foi embora, o vigor esmoreceu, e o que só sobrou foi choro, o que sobrou foi apenas lágrimas, o que sobrou foi apenas um desprezo, um silêncio. E você diz: Deus não me escuta, Deus não me ouve. Essas pessoas que choram aqui é porque Deus um dia nos disse pela boca do apóstolo Paulo que enquanto nós estamos orando e falta palavras, porque nós não sabemos o que pedir e nem pedir como convém, o Espírito dele intercede com gemidos inexprimíveis. É por isso que eu choro. Não tem como não chorar na presença do meu mestre. Não tem como não chorar na presença dele. Na presença dele é onde homens fortes se dobram. Na presença dele é onde reis pastam. Na presença dele é onde o pequeno se torna grande. É na presença dele. Só que tinha um grande diferencial. É que Saul não tinha tato com ovelha. Como que é, pastor? Não tinha o feeling. Ele só tinha contato com jumenta. Jumenta é muito mais rústico que uma ovelha. Eu estou encerrando. Só que Saul começou a caminhar por caminhos que ele não deveria caminhar. Trilhou lugares, Maurício, que nunca deveria ter ido. E sacrificou quando Deus não deu a ele essa autorização. Aí Deus ele fala assim: olha, eu escolhi um homem como vocês queriam, bonito, forte, elegante. Agora eu vou escolher o meu rei. Olha Deus escolhendo o rei dele para poder tomar conta do povo. Aonde é que ele foi? Qual foi o reino que ele selecionou? Qual foi o império que ele procurou? Deus ele vai na casa de um homem chamado Jessé. Ou melhor, ele vai aonde estão os animais de um homem chamado Jessé. A história diz que um pastor, vocês estão lembrados do filho pródigo, sim ou não? Sim ou não? Lembra quando o filho pródigo ele caiu em si e ele disse assim: eu vou para a casa do meu pai, porque lá até os escravos ou servos têm pão em abundância. Aí quando ele viu o pai, ele falou assim: pai, me aceite como um escravo e me coloque para cuidar dos seus animais. Ser um pastor de ovelhas não era um trunfo para ninguém se vangloriar. Era um cargo que ninguém queria fazer. Era um serviço que ninguém gostaria de colocar a mão. Mas a minha Bíblia diz que Deus ele fala a Samuel: Samuel, vem com azeite. Em outras palavras, ele estava dizendo: Samuel, eu selecionei o meu rei, e eu já estou aqui no meio do pasto, aonde ninguém vê. Ele pegando a harpinha, um instrumento que ele fez, aonde os seus irmãos estavam sendo aplaudidos no exército, aonde o seu pai tinha muito recurso para contratar empregados e escravos. Ele pegou o seu filho e colocou no pior lugar. Ele não odiou o seu pai, ele não desrespeitou o seu pai, cuidando das ovelhas, o que ninguém queria fazer, aonde ninguém via. Ele pegava e escrevia os seus sentimentos
como nós conhecemos por Salmos. O que você lê nos momentos de tribulação foi um homem que um dia escreveu-lhe um pasto, olhando para as planícies, ele recebeu uma inspiração e ele começou a escrever: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas veredas de sua justiça. Ele era o menor, ele era o excluído, ele era o pequeno, ele era o pastorzinho. Ele fala: mas mesmo o Senhor sendo tudo isso, se um dia eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Se a família dele não estava, se o pai dele não estava, se os amigos, se os irmãos não estavam, ele falou no momento da agonia, é na sombra da morte onde ninguém quer estar comigo. Eu sei que eu sou pequeno, mas ao invés de mostrar para o mundo o tamanho da minha pequenez, eu vou mostrar o tamanho do meu Deus. Eu sei que o Senhor não liga para o meu tamanho, eu sei que o Senhor não liga para o meu odor, eu sei que o Senhor me ama, porque eu sou o que sou. Fique de pé que eu vou encerrar. Fique de pé, por favor. Eu vi você chorando. Tem pessoas que fazem assim, ó. Quando vai escorrer aquela lágrima, faz assim e abaixa. Quando vai, o Espírito está querendo desmanchar, segura. Esse Jesus que eu preguei aqui, ele é acessível a você essa noite. Vem e vê. Ele está conosco aqui. O que eu preguei aqui não é uma filosofia aqui, não é um gibi, não é um livro de romance. Tem romance, mas não é o intuito. É mostrar que Ele nos amou tanto, que nos deu o seu único Filho, para que todo que aquele creia nele, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No nosso meio aqui essa noite,